Mas no caso em si, mas que nem eu te perguntei, você tem uma paranormalidade em si mesmo? Alguma coisa que é desenvolvida sua, além só tirando o Pai de Santo de lado, Sim, entendeu? Mas. o candomblé, como eu falei, ele é uma religião de essência, então ele desperta os sentidos. E quais Então, por são os exemplo, esses seus? dias a pessoa estava passando por uma necessidade, sei o que lá, de repente um nome vem na minha cabeça. E no candomblé a gente não pode falar nomes, tem todo um Uhum. respeito pra isso, porque a gente não abusa da espiritualidade. Uhum. Aí eu virei e falei assim, tal nome. Aí eu, e eu pensando, tal nome, sei o que lá, e eu escrevi o nome em volta assim, mas eu não falei pra pessoa, porque a gente tem algumas coisas que o oráculo tem que respeitar. Uhum. O nome que a pessoa falou tava ali. Então, em alguns momentos, existe um despertar, mas é sempre para proteger a outra Do outro pessoa. lado, né? Ah, minha família, alguns membros faleceram com Covid, enfim. Inclusive minha mãe e meu pai, né, por outros problemas, mas foram por esse motivo. E o balde caiu no chão, né, da minha casa, o balde caiu e formou um Caramba. rosto triste. Eu puf, falei assim, gente, sabe que coisa da minha cabeça? Sonhei dias seguidos antes de acontecer. Uhum. Então, o quê? A espiritualidade para me proteger e proteger minha família, porque eu fiquei com a guarda dos meus irmãos, foi me preparando antes. Já dando Então, os isso toques, pode né? ser chamado de mediunidade, paranormalidade, mas eu acredito que, às vezes, por eu ser ponte e estar o tempo todo, eu me preocupo com o que espiritualmente você precisa para você Uhum. caminhar bem. Eu tenho que ter essa preocupação, porque eu sou sacerdote, não é sobre eu ganhar. Entendeu? É sobre o outro. E quando eu escolhi, porque eu também tive a minha escolha. Epa, eu também, ou quando o Chelsea determinou, eu poderia falar assim, não, quando minha mãe for, deixa a casa fechada aí, eu quero viver minha vida. Mas olha que interessante, eu nunca, todas as minhas vontades que eu tinha, profissionais, estudo, viagem, eu consegui sendo babalorixá. Porque eu pensava, Uhum. eu nunca vou conseguir viajar, porque tem casa de santo. Eu nunca consegui minhas realizações, porque meu pai pregava isso. Você vai viver socado dentro de uma casa de santo, você não vai ter futuro, você não vai ter vida, você não vai ter vida pessoal, você não vai casar. Ele tinha essa ideia. E eu fiz tudo isso com o orixá. Aquilo que não deu certo foi para minha imprudência, porque foram caminhos que eu tinha que aprender. Mas eu Uhum. consegui tudo, fazer tudo. Então, sempre existem umas dicas no caminho. Entendeu? E isso é para a normalidade, eu acho. Você acaba tendo uns insights assim também, né, cara? E isso que todo mundo tem. A diferença é que eu sou treinado para isso. Pra conseguir entender mais fácil, né, As cara? minúcias, as pessoas que estão diretamente ligadas a mim, elas falam assim, pai, como o senhor sempre sabe? Isso é mediunidade, isso é ver. Elas sempre me perguntam isso. As perguntas que É. você faz, as pessoas que hoje trabalham comigo, estão comigo, lutam do meu lado, eu sempre pergunto assim, pai, como você sempre sabe o final das coisas? Porque as Porque às vezes pessoas. eu solto, né? Falo, tal coisa vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim, vai dar nisso. Mas aí elas falam assim, pai, isso foi igualzinho o senhor falou. Como foi? Estudo, experiência, Tá meio frouxo aí, observação, né? observação, É. parar para entender o que o espiritual quer dizer com aquilo. E às vezes, Leco, é uma coisa. Posso usar esse nome? Pode? Pode, Leco. Às vezes é você parar e só respirar e pensar. Aquilo chega, aquela informação. Quantas vezes eu falei coisas que eu nunca pensei sobre, coisas que eu nunca questionei, e às vezes volto lá, tipo, 3, 4, 10 anos atrás, eu falo, eu escrevi isso? De onde eu tirei isso? Não, não é possível que eu falei isso. Hoje, sabe assim, parecem É. mensagens que eu mandei pra mim mesmo. Que eu falei assim, gente, não é possível que isso aqui eu escrevi. Eu não tinha maturidade para falar sobre esse assunto. Eu não copiei ninguém. De onde veio? Eu me coloquei à disposição para transmitir o céu, porque o céu quer preservar seus descendentes. É. Você veio de um lugar como uma família, né, lá no Orum. E essa família quer preservar você aqui na Terra. E algumas pessoas, o meu papel não é ser um médico, meu papel não é ser engenheiro, não é, eu vim de uma família que era muito ligada à obra, toda minha família é ligada muito à construção civil. Uhum. Então, meu pai é engenheiro, toda a família tinha uma formação muito ligada. E eu sempre gostei, sabe? Decoração, viajar, de construção. Mas não era meu caminho. Eu estou no caminho que o Orixá determinou, mas eu aceitei. Você pode nascer com a mão muito precisa, mas você não pode, se você não estudar, você não vai ser um cirurgião. É. Então você precisa, além daquilo que você aprende lá no candomblé disso, é aqui, assim, essas regras, você precisa observar o que aquela situação te conta. E isso é uma coisa que a magia tá nisso. Você fala assim, meu Deus, isso tá contando tal lenda que já foi contada, É. tal história, a saída é por aqui, o ebó é pra cá,
dar orientação. Muitas vezes a gente falha no caminho. Nem sempre a gente consegue todas as pessoas fazerem elas felizes na visão delas. A gente vai falhar muitas vezes, né? Não vai entender a mensagem. E eu tenho que ter humildade, falar assim, olha, eu não entendi direito. Vamos lá, a gente reconstrói. Vamos juntar os cacos? A gente reconstrói. Entender lá do como que foi lá atrás. Esse é o meu papel.